Agora a gente está vendo cada dia um abuso novo do ministro Dias Toffoli em relação à investigação do Banco Master. Primeiro ele puxa toda a investigação por causa de uma citação lateral ao deputado, ele puxa tudo pro Supremo, depois ele decreta sigilo. Agora você tem a operação de busca e apreensão do Zettel, inclusive, que fez uma doação milionária pro Bolsonaro, doação milionária pra campanha do Tarcísio. Manda a polícia não examinar as provas que ela coletou no mandado e manda mandar lacrado pro Supremo Tribunal Federal. E aí a gente descobre que 2 irmãos e um primo do ministro Toffoli têm investimentos em fundos ligados ao Banco Master e que o advogado dos irmãos Joesley e Wesley Batista da JBS comprou por 10 milhões de reais um resort dos irmãos do Toffoli. Então assim, é um rolo gigantesco. O Movimento Brasil Livre, a gente acabou de fundar o partido que é o Partido Missão, né? E esse é o partido que hoje, dentro do espectro político da direita, é o que mais tem o apoio dos jovens, e a nossa proposta, inclusive uma das nossas propostas, é representar, né, a geração Z, as gerações mais novas. A gente tem um pré-candidato à presidência da República, que é o Renan Santos, saiu pesquisa recentemente mostrando que quem tem entre 16 e 24 anos de idade, ele tem 18% das intenções de voto, né? Então, é um número muito expressivo, sendo que nacionalmente as intenções dele são de 4%, ou seja, é uma intenção muito puxada pelos mais jovens. O nosso movimento, em regra, tem parlamentares mais novos, né? Eu, deputado federal, a gente tem o Bruno aqui, vereador, temos o Guto Zacarias, que é deputado estadual, mais novo do que eu, a gente tem a Amanda Vettorazzo, vereadora em São Paulo. Então, a maior parte dos nossos mandatários são mais jovens e a gente quer quebrar essa lógica, né, patrimonialista da política brasileira, de eleger pessoas que não têm posicionamento, de eleger pessoas que têm um discurso genérico, que não tem profundidade, que não tem proposta, que independentemente de quem esteja no poder, ele tá lá para vender o voto dele, né, para quem ocupa a presidência da República na ocasião. E não é essa a maneira da gente fazer as coisas, né? A gente tem programa, a gente tem posicionamento. Nós chamamos os maiores especialistas do país para formular o nosso programa, né, de país, que vai ser defendido ali desde do candidato a vereador até o candidato à presidência da República, que a gente chama de livro amarelo. A gente teve discussões sobre defesa, que é uma discussão que está em alta agora, principalmente por causa dos momentos de tensão geopolítica que a gente tem agora, de infraestrutura, de segurança pública, de saúde, de educação, de meio ambiente. Então, a gente fez um debate bastante profundo, documentado em livro. Aliás, a venda desse livro foi a principal fonte de financiamento para a formação do nosso partido. Essa vai ser a nossa primeira eleição, né, com um novo partido político, e a gente está aí com grandes expectativas, né? Entendi. Kim, me diz uma coisa, você se considera um político de direita, de centro? Como você se considera? De direita, mas uma direita independente, né? Uma direita que não se submete a ficar elogiando o Bolsonaro para surfar, né, no bolsonarismo. Eu fui um deputado que fiz oposição ao Bolsonaro durante meu mandato, fiz questão de denunciar todas as incoerências da sua campanha para o seu mandato, né? Ele prometeu uma gestão liberal junto com o Paulo Guedes, furou o teto de gastos mais de 20 vezes, aprovou uma autorização de gasto ali de mais de 100 bilhões de reais no último ano com a PEC Kamikaze. No enfrentamento à corrupção também, ele praticamente vendeu o seu governo em troca da blindagem do seu filho Flávio Bolsonaro, que hoje é pré-candidato à presidência, nomeando um petista, Augusto Aras, para Procuradoria-Geral da República, que acabou enterrando a Lava Jato, fazendo seu filho articular contra a CPMI da Lava Toga, que seria a primeira a investigar abuso do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, inclusive, também é uma das principais pautas do país, os abusos do Supremo, né? A gente poderia ter colocado um freio lá atrás, né? Em 2019, se a gente tivesse feito essa CPI, se a gente tivesse aproveitado a maioria que a direita tinha no Senado para promover essas investigações, essas mudanças. Agora a gente está vendo cada dia um abuso novo do ministro Dias Toffoli em relação à investigação do Banco Master. Primeiro ele puxa toda a investigação por causa de uma citação lateral ao deputado, ele puxa tudo pro Supremo, depois ele decreta sigilo. Agora você tem a operação de busca e apreensão do Zettel, inclusive, que fez uma doação milionária para o Bolsonaro, doação milionária para a campanha do Tarcísio, e ele manda a polícia não examinar as provas que ela coletou no mandado e manda mandar lacrado para o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente descobre que 2 irmãos e um primo do ministro Toffoli têm investimentos em fundos ligados ao Banco Master, e que o advogado dos irmãos Joesley e Wesley Batista da JBS comprou por 10 milhões de reais um resort dos irmãos do Toffoli. Então, assim, é um rolo gigantesco, e que as coisas, infelizmente, só chegaram nesse ponto porque lá atrás Bolsonaro não teve a coragem de fazer o enfrentamento que ele deveria ter feito. E o que deveria ser feito, na sua opinião, então, em relação ao STF?
Eu defendo uma proposta bastante radical, que é de tirar o Supremo do Poder Judiciário. De tirar o poder do Supremo fazer julgamento sobre casos concretos. Porque não existe, não tem um paralelo no mundo, né, como nós temos aqui no Supremo Tribunal Federal, de uma Corte Suprema que, ao mesmo tempo que julga leis, julga pessoas, né? Então, se a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos não tem foro privilegiado. Então, o Trump, ele é julgado por um juiz de primeira instância. A Suprema Corte, ela julga leis, ela não julga o presidente da República, ela não julga parlamentares. Um deputado como eu nos Estados Unidos, ele é julgado pela primeira instância. Na Europa, existe o foro privilegiado, só que uma corte julga os casos de quem tem foro e outra corte julga a constitucionalidade das leis, justamente para você não ter acúmulo de poder, para permitir que esses abusos aconteçam. Porque, por mais que a gente tenha, e eu acho importantíssimo ter punições exemplares, impeachment de ministro do Supremo, para até dar de exemplo e falar, olha, você não pode fazer tudo, claro, né? Não é assim. Agora, o próprio poder que eles têm, independentemente de quem esteja lá, já é um poder abusivo. Então, a gente precisa mudar isso institucionalmente. Agora, numa medida mais de curto prazo, precisa ter impeachment de ministro Supremo. O que o Toffoli fez é inaceitável, né? Ele precisa passar por um processo de impeachment, né? Você precisa ter investigações abertas para a Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Você precisa ter uma CPI contra os abusos do Poder Judiciário. Isso que eu defendo por curto prazo, mas infelizmente o que eu vejo, assim, muitos senadores que se dizem de oposição, que dizem que enfrentam o Supremo, mas que na hora de eleger o presidente do Senado votaram no Davi Alcolumbre. Fala assim, o Davi em campanha já disse que não ia pautar nunca impeachment de ministro Supremo. Aí você se diz de direita e vai votar nele? Então, eu acho complicado. Você falou do Toffoli e o Alexandre de Moraes? Também, igualmente, assim. O Alexandre de Moraes, eu acho que até você não precisa ser nenhum grande jurista para perceber os abusos dele, né? Você imagina, eu sou juiz, né? Aí vamos supor que você tente me matar, né? Ou pelo menos tem uma acusação de que você tentou me matar. Aí eu vou lá, eu vou te julgar? Então, já começa aí. Só de pensar que eu vou te matar. Esse é o primeiro ponto. Assim, vamos lá. Vamos supor que não tenha nenhuma prova, que saiu uma notícia vamos pegar o caso mais absurdo possível. Saiu na imprensa uma notícia de que você tentou me matar. Não teve investigação na polícia, não teve denúncia no Ministério Público, não teve nada. Aí cai, eventualmente tem uma denúncia e eu vou te julgar. E, pô, só de ter a hipótese de você sair uma notícia na imprensa, só de colocar a pulga atrás da minha orelha, que teve a possibilidade de você tentar me matar, eu já sou absolutamente suspeito para jogar o seu caso. E outro ponto, o Alexandre de Moraes, ele passa por cima da Procuradoria-Geral da República, né? Então, imagina, o órgão de acusação, que em regra pede condenação, que em regra pede penas mais altas, ele diz que precisa arquivar, ou ele diz que precisa absolver, ou ele diz que determinada diligência não é necessária. Aí o juiz quer pesar mais a mão do que o órgão de acusação, assim, também. E ele legisla também é uma coisa complicada. Também, e aí não é nem o Alexandre de Moraes, é o Supremo todo. Aí vamos ser justos na crítica, que ele não tá sozinho em querer legislar. Aí é o Supremo inteiro que quer legislar. Sim. E não só legislar, governar também, impor políticas públicas pros executivos, inclusive executivo municipal. Gente, exato, olha o absurdo que a gente chegou. Foi colocado... Não existe mais aquela concentração ali na Praça Princesa Isabel, da Cracolândia, em São Paulo. Mas, quando existia, o prefeito mandou construir um muro, porque os usuários estavam invadindo a pista e aí colocando em risco a vida do motorista e a vida deles próprios, né? Porque aí o motorista tá lá com a sua família, né? Outro dia até brinquei ali com o Sargento Farrur, que é deputado ali no Paraná, e ele falou, tava lá com a minha família, não conheço São Paulo, acabei parando na Cracolândia. Aí eu falei, que perigo que a Cracolândia passou, né? Imagina. Imagina, Farrur, você passou lá quase que deu uma chacina ali. Mas até... Não é uma questão só de colocar aquele muro, não é uma segurança só pro motorista que tá lá com a sua família. Mas é pro próprio usuário de droga. Sim, porque o cara tá lá com a sua família, para lá, desesperado, vê um monte de usuário de crack à sua avó, o cara vai passar por cima pra sair correndo, né? O cara não vai arriscar a vida da família dele. Então, foi colocado um muro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, falou, tem que derrubar o muro, mas peraí, gente, é um prefeito mandando fazer um muro, o que o ministro da Suprema Corte tá... não tem nada a ver com isso, né? Se vamos supor que o muro fosse ilegal, que não era o caso, que fosse inconstitucional, que não era o caso, é um juiz de primeira instância, imagina, tem 5.000 prefeitos. Se eu começar a questionar no Supremo o muro de cada prefeito, acabou. O Supremo vai virar um zelador, né? Então, eu acho que são dois casos absurdos, mas
infelizmente não são os únicos, né? Os abusos do Supremo, o ministro Barroso era um daqueles que ele abertamente falava que o judiciário tinha que legislar, falava que a Suprema Corte tinha um papel civilizatório, né? Eu falo, não, mas peraí, gente. Então nós somos bárbaros, né? Quem faz a legislação é um bando de bárbaro que não tem a menor noção, que não come de garfo e faca, né? Aí o Barroso, que é o ser iluminado, que ele tá acima da sociedade, que ele tá acima dos representantes da população, que a população, da vontade da população que escolhe. Aí ele vai falar, não, gente, você precisa seguir essa e essa regra, porque essa regra vem de gente pensada como eu, gente civilizada, diferente de vocês, né? Da plebe. Então, pô, não dá.